Boa noite, senhoras e senhores. Hoje nós temos uma live com nosso querido professor Ronaldo. Ronaldo, que tem aí uma especialidade de assuntos que ele fala, uma gama de conhecimentos, e hoje vamos dividir aqui o tema de suprimento de fundos. Acho que temos muito a colaborar com esse assunto e ele, sem dúvida, vai nos presentear com bastante conhecimento. Uma boa noite aí ao Thiago, que já está com a gente. Já falamos hoje, né, Thiago? Material lá da pós da Certo já vai estar disponível até amanhã para você. Um grande abraço para você, meu amigo. Um abraço para minha amiga Fernanda, sempre aqui com a gente. Outro abraço também para a Érica, também, sempre que possível, aqui presente. E aguardamos aqui a entrada do professor Ronaldo para realizarmos aqui a nossa conexão. Um abraço ao meu amigo Felipe Guilherme, grande maratonista, pedalista e corredor. Vamos começar aí a bike, hein? Logo, logo. Valeu, Thiagão. Obrigado, grande abraço. O Ronaldo já sinalizou aqui que já deve estar se conectando com a gente. Vou verificar aqui a entrada dele. Olá, Lívia. Muito boa noite. O Ronaldo já está aqui com a gente online. Boa noite, Luciana. Vamos aqui colocá-lo para transmitirmos ao vivo. Boa noite, professor Ronaldo. E aí, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus, Antônio. E com você? Tudo bem, graças a Deus. Muito feliz de estar com você aqui agora no Café Digital. Obrigado pelo teu aceite. E certamente hoje nós vamos aprender muito aqui com um grande conhecedor do tema de compras públicas. Obrigado aí pela tua companhia de hoje. Eu que agradeço pelo convite. Vamos lá, que o tema é premente, né? Com certeza. O suprimento de fundos sempre gera muita dúvida e a gente está aqui para tentar meio que desmistificar, né, o assunto, porque é um procedimento já bem antigo, que existe há muito tempo, e ainda tem muitos gestores com dúvida e mesmo com medo de utilizar, né? Então a gente vai tentar ajudar esses gestores a compreender melhor e, de repente, até mesmo adotá-lo. Perfeito, tenho certeza que você é a pessoa certa para isso, não foi à toa que a gente está aqui junto para falar. Eu queria apenas fazer um pequeno ajuste, acho que está tendo um pequeno retorno no áudio. Tu consegue verificar? Às vezes eu vou... Vamos testar agora. Ainda Deixa eu tá. conectar de novo. Tranquilo, tranquilo. Ele ainda está dando retorno. Deixa eu testar aqui. O teu não está tendo problema. O meu, quando eu falo, eu ouço aqui. Isto se resolve só com o fone, cara. Porque o seu microfone fica muito próximo do alto-falante do celular e ele é feito para funcionar com o rosto da gente no meio, né? A barreira física. Aí ele dá o retorno, um entra, o som que sai de um entra no outro. Vamos tentar aqui. Eu baixei um pouquinho aqui. Eu ainda não tive esse problema, foi inédito, mas pode acontecer. Acontece. Acho que agora eu baixei um pouquinho, parece que agora não estou tendo esse retorno, acho que já estamos em condições técnicas já. Professor Ronaldo, eu quero, antes de tudo aqui, antes da sua chegada aqui, um minuto antes, eu estava saudando os colegas aqui, nós temos aqui a presença do Antônio Jorge, boa noite, Antônio, boa noite, Lívia, boa noite, Lu, sempre com a gente, boa noite, professora Angelina também, que já fez uma live com a gente, brilhante, boa noite aqui também, a minha amiga Dessa, sempre com a gente, a Angélica, eu sempre gosto de saudar todos, porque eu acho que isso torna a Angélica é minha irmã, a Angélica é minha irmã caçula. E a professora Marilene Matos é a presidente da nossa Comissão Nacional de Direito Administrativo da Associação Brasileira de Advogados. Muito bem-vinda. Muito legal. Sejam bem-vindos aí. Obrigado pela presença. O professor Ronaldo sempre trazendo aí uma legião de seguidores. Interessante. Um abraço também à minha amiga Lilian. Professor Ronaldo, eu quero também dizer aqui que eu tive a oportunidade de conhecê-lo para o pessoal ter um contexto também, se a gente entrar no tema. Nós tivemos a oportunidade de conhecer pessoalmente pela primeira vez naquele evento do Banco Mundial, né, no ano passado. Foi um evento bem legal. Isso. Eu lembro de um palestrante da Austrália que falou de cadeia de suprimento. Foi disruptivo, foi bem interessante ouvir aquele material. Apaixonante, né?
Foi muito legal mesmo. O Fenir estava lá naquela ocasião. Uhum. E aí a gente teve a oportunidade de almoçar, nos aproximamos e vimos aí que nós tínhamos aí algumas convergências de ideia. E, naturalmente, a gente vê o trabalho do professor Ronaldo, a gente vai Uhum. acompanhando os colegas e vê a qualidade que o professor Ronaldo tem trazido nos materiais. Então, acho que faz muito sentido convidá-lo para a gente tomar esse café digital e trazer mais esse valor para a nossa rede, levando em conta que o material sempre vai ficar disponível no YouTube e também nas redes sociais, para que as pessoas possam depois ter acesso a esse conhecimento. Então, professor Ronaldo, sem muito mais delongas, Uhum. eu queria levar aí o tema que realmente, para muitos, é um paradigma. Eu te confesso até que, para mim, esse tema foi um Uhum. paradigma por muito tempo e ainda é. Porque, veja, Uhum. quando a gente trabalha, principalmente no tema que eu tenho mais atuado, que é compra de TI, o pessoal não Uhum. utiliza muito esse recurso. Geralmente são compras maiores, né? Quando vai utilizar é para compra de Pois itens é. pequenos. E eu queria que você abordasse aqui com a gente, obviamente, dentro de uma estrutura que você acha mais adequada, com Uhum. relação à finalidade do suprimento de fundos, né? Para que ele serve, como é que ele é aplicado, e depois a gente pode, obviamente, falar de por que ele é um paradigma e por que ele tem tantas restrições. Afinal de contas, ele Uhum. usa o famoso cartão corporativo, que aí é fonte de Uhum. muitos escândalos do passado, e eu acho que a gente tem que Uhum. bater um papo aberto sobre isso, não é isso? Sim. A frase "me dá uma tapioca" ficou famosa, né? Quando se vincula ao uso do cartão corporativo. Boa, Mas, assim, exatamente, é o escândalo do ministro comprando tapioca com cartão corporativo. Mas, exatamente. primeiramente, dizer que tanto o suprimento de fundos, ou regime de adiantamento, né, que é a terminologia da lei, né? Professor Alessandro Reis aí presente, Eu tenho vários que outros ligar para colegas. ele. Eu era para eu ter ligado ele de manhã, mas ligo depois da live, viu? Depois da live eu te ligo. Tá justificado, viu, professor Alessandro? Ele tá aqui ocupado. Então, dizer que tanto o suprimento de fundos, quanto a dispensa por valor, quanto o convite, são previsões legais com uma finalidade similar, que é privilegiar a eficiência. Então, assim, lá no dispositivo constitucional que trata da regra de licitar, curiosamente o texto começa pela exceção, né? Exceto quando a lei assim o dispor, no resto você faz licitação. E conjugando com o caput do mesmo artigo 37, que traz a eficiência como princípio constitucional de uso obrigatório para a administração pública, a gente começa a ver um fundamento bem sólido, constitucional, né, que deriva desses dispositivos, que traz amparo para o uso do suprimento de fundos, para o uso da dispensa por valor, para o uso do convite, porque nós temos a realidade do serviço público como sendo, como dizia o professor Alexandre Mota na dissertação de mestrado dele lá na Unicamp, ele foi presidente da ESAF, né? E quando dá a abertura dos eventos lá da Semana de Administração Orçamentária e Financeira, O ele Alexandre fez menção e Mota, depois eu fui lá. só um Alexandre parêntese, Mota. o Alexandre Mota foi o primeiro cara que me referenciou para que eu fizesse a minha dissertação de mestrado. Eu sou um apaixonado pelo estudo dele, que fala sobre o combate e ao desperdício e O corrupção. Parabéns, muito bom ter corruptocentrismo. citado ele. Parabéns. Corruptocentrismo. Dentro Exatamente. dessa ótica, a gente observa que o nosso sistema legal de compras públicas ele tem um foco errado, que é exatamente o trabalho do professor Alexandre Mota, que ele chama de corruptocentrismo, né? Ou seja, o foco não é eficiência, o foco é combate à corrupção, como se comprador público fosse membro de instituição policial ou de auditoria. Então, assim, nós temos um desvio de foco na nossa legislação de compras, e a gente viu isso muito claramente, mesmo antes da alteração da LINDB. Nós estivemos em um evento no final de 2017, organizado pelo então Ministério do Planejamento, em parceria com a USTDA, né, que é a agência de promoção à cooperação internacional lá na área de compras dos Estados Unidos, e acabamos indo para os Estados Unidos depois, né, em fevereiro de 2018, conhecer o sistema de compras deles lá, que foca no conceito de best value, não low price, né, não menor preço. E assim, essa questão de foco em eficiência, ela começou a ficar muito clara para mim depois disso. Eu já usava, inclusive eu estava até, curiosamente, quando eu fui arrumar minhas coisas ali, eu achei esse bendito desse cartãozinho aqui, que eu já fui suprido muito tempo lá na PF, mais de 10 anos que eu trabalho com suprimento de fundos, mas eu nunca tinha pensado sobre essa ótica, que o suprimento de fundos é um mecanismo criado em lei,
previsto lá desde a Lei 4.320 de 1964, né, como uma possibilidade legal, não é uma coisa de ontem, não é da MP que criou, né, a MP 926 que trouxe, né, a possibilidade de usar um limite de suprimento bem maior. Isso é dispositivo já previsto até mesmo antes, né, da Constituição Federal atual, já existia, né, no ordenamento jurídico, na legislação lá que fixa o direito financeiro, nas regras do direito financeiro, é essa possibilidade legal. Então, o suprimento de fundos, se eu fosse resumir em uma frase, é um procedimento de execução da despesa pública com foco na eficiência. É isso o suprimento de fundos. Agora, dá para desdobrar isso de várias formas, né? Se você observar o custo processual de uma licitação, que é o foco de estudos como, por exemplo, o que foi feito pela FIA, USP, né, para o Ministério do Planejamento lá em 2006, que a gente sempre referencia, é um estudo muito bem feito, né, que a CGU utilizou agora em 2017, inclusive numa nota técnica da SFC, para defender o aumento do limite de dispensa para R$52 mil. Por quê? Porque o custo de um processo de pregão é mais de R$20 mil. Então, assim, diante dessa circunstância de que nossa legislação de compras, ela traz controles tidos como excessivos e não funcionam. O pior é isso. Se funcionasse, ainda se justificaria, né? Não funciona. Os controles são excessivos e são ineficientes. E aí a gente prima por controle e perde a eficiência. O suprimento de fundos, ele vem nessa toada de trazer uma forma do gestor público fazer uma contratação pública eficiente naquelas circunstâncias previstas em lei. Agora, professor Ronaldo, me parece que o suprimento de fundos foi um tema que, para muitos, ele foi desenterrado. Para outros, ele foi melhorado. E aí nós tivemos a MP 926, fruto aí de toda essa situação do Covid também, a gente pode citar outras como a 966, a 951, a 9XX, são várias. 9XX, né? Exatamente. De hoje eu não sei qual é o número. Não dá mais. Inclusive, o objeto, não adianta a gente criticar aqui, porque realmente, como o Fenir até falou, que não tem jeito, tem que regulamentar. Tem como. A gente tem que aqui tentar manter uma linha até de coerência, porque eu concordo, é necessária a regulamentação. Sinto alguma dificuldade na questão da regulamentação, mas acho que realmente é necessário. Mas com relação a 926, que trouxe aí essa, vamos dizer, inovação, que na verdade é revisitar o próprio suprimento de fundos. Como é que você vê essa questão? E se tem alguma diferença do que foi previsto anteriormente? Porque os gestores muitas vezes mal conhecem como é que é o suprimento de fundo na prática, e aí vem a 926, o cara fala, e aí? Eu repito o que já estava? Como é que funciona isso para quem opera o sistema? Veja bem, em relação ao sistema, eu creio que a gente tenha tido aí pouca dificuldade, porque o suprimento de fundos ele não é operacionalizado eminentemente em um sistema, né? Normalmente você tem mais procedimentos nesse processo de concessão de suprimento de fundos, você tem mais procedimentos burocráticos ali nos autos do processo do que em sistemas. Porque o sistema é basicamente a emissão de um empenho e o controle dos saldos do cartão. Então, são sistemas que não necessitam necessariamente de adaptações, posso estar errado, né? De adaptações específicas para o cumprimento das novas regras, né? Estão perguntando cadê meu cafezinho, né? Hoje eu estou de chá. Boa, o cafezinho eu estou na água hoje aqui, porque hoje eu já fui bem tenso, hoje eu estou mais na água aqui. Mas assim, eu não acho que tenha essa necessidade de adaptações muito aprofundadas de sistema. Agora, isso até ajuda muito na utilização, porque é algo que já tem praticamente pronto, desde pelo menos 64, né? Desde pelo menos 1964, da regra lá da lei 4.320. Mas, em relação ao que era antes, né, o que ainda permanece principalmente aquela circunstância que tem que ser caracterizada para o uso do suprimento de fundos, ainda é exigível que se demonstre que aquela despesa não pode ser executada da forma normal, né? Mesmo que o normal signifique fazer uma dispensa de licitação. Então, ainda existe esse requisito legal, que é inclusive lá da Lei 4.320, né? A previsão de regulamentação dela veio no Decreto-Lei 200 para a Administração Pública Federal, e em 1986 tem lá um decreto federal regulamentando. Então, assim, esse arcabouço jurídico, ele sempre focou nesse requisito,
para o uso do suprimento de fundos, deve se garantir ou se cercar de cuidados, né, de que... Opa! Aconteceu comigo de alguma vez também. Fique tranquilo. É o prendedor aqui que estava muito na beirada. Só um instante, deixa eu prender de novo aqui. Tranquilo. Ele tem uma molinha forte aqui e eu pus ele na beiradinha. Ele jogou meu celular lá no canto. Tranquilo, acontece. Vamos lá. Também. Vamos lá. O som tá beleza? Tá beleza, tá beleza. Tem só um fio no meio aqui. Tá. Ah, tá, desculpa. É o cabo do fone. Beleza. Vamos lá. Então, em relação a esse requisito legal, ele permanece. Então, o suprimento de fundos ainda é possível de ser utilizado? Claro que é, tanto que a MP trouxe claramente a alteração dos seus limites, prevendo, né, como está aqui, a exposição de motivos dessa medida provisória, em relação especificamente ao suprimento de fundos, lá no item 15 dela, ela não tece maiores fundamentações, ela só informa. Também foi estabelecido o aumento dos limites para a concessão de suprimento de fundos e por item de despesa para aquisições e contratações destinadas ao enfrentamento da emergência, quando a movimentação foi realizada por meio do cartão de pagamento do governo. Então, assim, diferentemente dos demais pontos, onde a exposição de motivos justifica as alterações, aqui não houve esse conteúdo de fundamentação, né? Só informando, né, a medida provisória veio com esse texto e a exposição de motivos não chegou a tecer maiores comentários acerca dessa fundamentação. Isto porque o suprimento de fundos já existia antes também, né? Então não teria maior necessidade de se explicar o uso do suprimento de fundos, porque não se mudou as regras anteriores na maior parte dos pontos aplicáveis. Somente nessa parte, no limite. Excelente. O limite de uso do suprimento de fundos foi a única coisa nova. O suprimento de fundos agora pode ser usado. Não sempre pôde. Não é uma inovação. E né? com relação ao FENIL... limite, é importante dizer o que aconteceu com o valor, né? O valor, então... Ah, tá. O valor subiu e subiu muito, né? Porque, deixa-me explicar, porque às vezes surge dúvida, porque todo mundo lembra de suprimento de fundos como sendo só aquele pequeno vulto. Não existe só o pequeno vulto. O pequeno vulto está previsto lá na 8666, com limite de 5%, né, daquele valor para o convite. Isso hoje dá, acho que, R$ 1.880. Esse é o pequeno vulto. Mas não existe só esse suprimento de fundos. Lá na Lei 4.320, lá no Decreto-Lei 200, no regulamento desse Decreto-Lei 200, tem mais pelo menos 3 tipos de suprimento de fundos que não se sujeitam àquele limite da 8666. Boa. O suprimento de fundos não é só o pequeno vulto, gente. Nós temos o de uso eventual, que normalmente é usado por embaixadas, adjudâncias no exterior, né, para viagens a serviço, onde se faça necessário. Vocês acham que o presidente da República, quando viaja para representar o Brasil, eles fazem o quê? Um contrato administrativo, uma licitação para hotel? Não. É usado o cartão de pagamento. Por quê? Bandeira Visa, né, aceita no mundo todo, e essa despesa tem que ser realizada, e a forma mais prática de se fazer é pelo cartão de pagamento. Há quem critique, né, o uso, mas enfim, como dizem, né, a Constituição Federal não cabe no orçamento. Então, assim, tem coisas que têm que ser feitas, que são caras, né, e a gente não está discutindo o mérito dessa despesa, se existe, se deveria existir. O que a gente discute é como é a melhor forma da gente executá-la. Tá? Então, no caso do uso eventual, é mais nesse sentido aí. Mas nós temos também o suprimento de fundos sigiloso. Inclusive, esse cartão que eu acabei de mostrar aqui é um AVS da PF, que a gente executa através do cartão de pagamentos do governo federal. Né? Na PF é um dos órgãos autorizados legalmente a utilizar a verba secreta, né? Ou sigiloso. Tem a ABIN, tem a CGU agora recente também. Então, assim, são pouquíssimos órgãos que pode utilizar. E ainda o terceiro tipo, que é, agora sim, voltando nesse último ponto, sigiloso no sentido de não comprometer, por exemplo, tem uma operação da CGU, do Ministério Público, da PF, onde a informação não pode se tornar pública sob pena de comprometer o próprio objetivo da operação. Agora, executando-se aquela operação, tem que se prestar conta, né? E esses dados, essas notas fiscais, quando fala em sigiloso, às vezes as pessoas pensam, então não tem que prestar conta. Tem que prestar conta do mesmo jeito, com documento fiscal, com tudo bonitinho. Tá? É até mais criterioso porque vai ter auditoria. Quando você faz um suprimento de fundos normal, você pode ter auditoria. Quando você faz um sigiloso, você garante 100% de certeza que a auditoria vai olhar o seu processo. Tá? É garantido o acesso da CGU. Muito legal. Tá? A Érica falou... Então, assim... pois não, pode concluir. Não, por favor. A Érica falou aqui que o primeiro estágio dela foi analisar a prestação de contas do suprimento de fundos da Controladoria Geral do Estado. Eu posso dizer, Érica, que uma experiência que eu tive
Até, Ronaldo, vou fazer um trocadilho aqui, uma brincadeira, porque eu sempre tive vontade de viajar pela PR, né? Na época que eu trabalhava, eu fiquei 10 anos trabalhando na Presidência da República, e eu sempre comunicava que eu queria viajar, ter aquela experiência, e eu sempre tive a porta fechada para mim. Não, você não vai viajar, porque você tem que ficar aqui cuidando dos contratos e tudo mais. Depois eu viajei o Brasil inteiro. Na PF é o contrário. Eu não quero ir, não. Vai sim. Exatamente. Depois eu viajei o Brasil inteiro, mas pelo meu projeto e não pelo órgão público. Então, as pessoas me perguntam, Neto, mas por que você dá tanto treinamento e tal? Não é que eu tinha raiva, nenhum problema, porque não deixavam eu viajar, não deixavam eu trabalhar do que eu queria. Aí eu dei um jeito para poder fazer um bem bolado para eu poder dar aula e também viajar. Mas, brincadeira da parte, professor Ronaldo, me parece que essa questão do suprimento de fundos, ela tem também um pezinho que deixa sempre a gente com o pé atrás, que é com relação ao fracionamento de despesa. Muita gente tem dúvidas sobre isso, e eu também não foi diferente. Uma certa vez, onde eu iniciei no serviço público em 2008 pela Universidade de Brasília, e na época a gente estava com uma situação onde o nosso ordenador de despesa, que na verdade não era o reitor, mas era uma pessoa abaixo do reitor, que foi delegada para criar um campus novo. Ela utilizava desse recurso para poder comprar ali equipamento simples de informática, que a gente estava montando a estrutura. E eu tinha muitas dúvidas, porque no final eu era convidado a poder prestar contas do que eu pedia para ele e o porquê, para poder justificar tecnicamente. Então, assim, eu sempre tive dúvidas. Por exemplo, vou precisar de comprar um ativo de rede aqui para poder colocar em funcionamento. Aí a gente ficava com medo de dizer se a gente colocava um mais simples ou um que a gente pensava no longo prazo, ficava essa incerteza. Eu queria que você falasse mais sobre esse problema do funcionamento de despesa, porque, cara, eu vou comprar um agora, depois eu não posso comprar mais. Como é que é esse rolo para o gestor? Antes, me permita fazer uma complementação, que eu acabei esquecendo na anterior. O terceiro tipo de suprimento de fundos é esse de regime especial de execução, que na PF a gente utiliza para aquelas unidades que não são gestoras de recursos. Então, assim, eu tenho lá em Mato Grosso, que é a minha lotação inicial na PF, né? Perfeito. Temos a superintendência em Cuiabá, temos uma delegacia em Sinop, a cidade do Rogério Ceni, né? A 500 quilômetros de Cuiabá, temos outra em Barra do Garças, que já é quase aqui no DF já, né, que é lá na divisa do Goiás, que é mais 500 quilômetros. Temos Cáceres, que é mais perto, e temos Rondonópolis. Então, assim, essas unidades que são, né, nesse caso de Mato Grosso, absurdamente afastadas geograficamente, elas têm uma dificuldade enorme de fazer pequenas despesas ali. Por exemplo, uma viatura que não é atendida, porque às vezes a gente recebe veículo de perdimento, né, de ação judicial. Então, assim, é veículo de marca alemã, ucraniana, não sei de onde. Você não tem aquilo num contrato de manutenção regular, mas você precisa manter, é um bem público agora, né? Então, a Constituição Federal diz que a gente tem que zelar pelo patrimônio público. Então, vamos lá manutenir esse bem. Aí tem lá uma única oficina que atende e ela não participa de licitação. Eu vou rodar 500 quilômetros em Cuiabá para arrumar e depois 500 quilômetros para voltar? Não, pega o suprimento de fundos e vai lá e conserta. Então, assim, essas unidades, elas usam muito o suprimento de fundos porque elas não são da gestora de recursos e não tem como fazer uma dispensa, não tem como fazer esse processo regular de despesa. Mas, então, além do pequeno vulto, nós temos despesa eventual, sigiloso e regime especial de execução. Só o pequeno vulto é que tem aquele limite do 8666, tá? Os demais é o Ministério, o chefe lá da pasta, né, a Secretaria de Estado, a Secretaria Municipal, é quem vai fixar os limites. No caso do Executivo Federal, é o Ministério da Fazenda, então o Ministério da Fazenda, né? O Regulamento Federal lá de 1986 disse, é o Ministério da Fazenda quem vai regulamentar, e tem a portaria 95 e a portaria 41, que regulamenta esses limites, tá? Perfeito, professor. Agora, fracionamento de despesa. Agora eu vou entrar na sua pergunta. É mesmo uma dúvida, é muito comum essa dúvida, e ela é uma dúvida legítima e que tem que ser muito bem esclarecida, e a pessoa tem que estar muito consciente em relação a ela. Como o professor Antônio Neto disse, ele pedia e o suprido pedia para ele justificar o porquê. Essa é a sistemática mais segura de se fazer. Por quê? Primeira coisa que você tem que comprovar é que aquilo ali não poderia ter sido licitado. Inclusive, eu participei da instalação dessa delegacia lá em Sinop. E a gente utilizou o suprimento de fundos porque tínhamos uma equipe de servidores que tinha acabado de tomar posse, estavam em estágio probatório lá em Cuiabá, estavam fazendo, né? A gente fazia isso na época, né? Teve um curso de formação na Academia Nacional de Polícia que designou uma equipe quase completa para uma delegacia nova. Isso poucas vezes aconteceu na PF, mas lá nós tivemos essa possibilidade. Uma delegacia nova,
com o efetivo quase todo novo, acho que era só o chefe, né, o Paulo, que era o delegado, que já tinha sido escrivão e tinha acabado de tomar posse como delegado. Então, assim, era novinho no cargo, mas já era experiente de PF. Já tinha uns 20 anos de casa. Então, ele foi o chefe da equipe, mas o resto era tudo novinho. Né? O povo todo novinho, e estava todo mundo lá em Cuiabá recebendo diária para poder trabalhar nesse treinamento, nessa imersão que foi feita, né? E a gente lá em Sinop, na responsabilidade de entregar uma delegacia pronta para eles trabalharem no prazo X. Então tem que entregar, senão o prejuízo para a administração seria enorme. E aí a gente foi, né, cercando desses cuidados para poder fazer as despesas ali. Cerca elétrica, coisas que a gente precisava adaptar no imóvel, ar-condicionado, que tinha um hotel antigo, tinha um monte de buraco de ar-condicionado na parede, a gente teve que tapar, pintar, preparar a unidade para poder ser utilizado. Nós usamos o suprimento de fundos porque dava. O limite imposto para nós, lá no Ministério da Justiça, dava para atender. E aí, mesmo nessa circunstância, que é uma circunstância muito peculiar, que justifica o uso do suprimento de fundos, toda a despesa eu pedia para o perito, que era o Roberto Feijó Machado, meu amigo. Roberto, o Feijó, justifique isso aí para a gente poder documentar nos autos do processo de prestação de contas que cada uma dessas despesas foi legítima. Ela não poderia ter sido licitada, né? Ou por conta da circunstância específica de a gente estar a 500 quilômetros de Cuiabá, né, e a gente precisa entregar, ou por uma outra questão. Não, a gente acabou de descobrir, a gente recebeu o imóvel e acabamos de descobrir que tem uma parte da rede elétrica que não comporta um equipamento novo que a gente vai trazer. Isso é uma informação nova, é um fato superveniente que a gente não tinha, né, previsto antes e não dá tempo de licitar. Então, consigne isso em um documento, em um memorando, em um despacho, manda para mim. E eu ia carreando isso numa pastinha, né? Depois eu fui prestar contas, eu consegui demonstrar que cada uma daquelas despesas não poderia ter passado por um processo regular de licitação. Boa. Então esse cuidado tem que ter. E o fracionamento? Olha, tem uma macrofunção do CIAF, lá no manual CIAF, que é a 021121, que fala exatamente sobre o suprimento de fundos. E ela não é nova, né? Ela já é bem antiga, mas assim, é curioso que pouca gente se lembra de ler ela quando fala em fracionamento. É a única norma que eu conheço que fala sobre fracionamento. Não conheço nenhuma norma que fala sobre fracionamento de despesa, de dispensa, de convite. Essa aqui é a única que eu conheço. E ela diz lá no item 334, o fracionamento da despesa não é caracterizado pela mesma classificação contábil em qualquer dos níveis, mas por aquisições de mesma natureza funcional. Então, nós temos aí uma realidade fática de muitos órgãos estão levando em consideração aquele subelemento de despesa como critério de aferição do fracionamento. De repente, até está fazendo fracionamento. Tá? Porque se eu compro um equipamento de TI, um cabo, sei lá, para uma finalidade, se for para instalar uma câmera PoE, que é aquela que tem energia, né, no cabo de rede, né, de repente eu posso até caracterizar isso como equipamento energético, porque a finalidade minha não é nem conectar aquela câmera para poder ter acesso a dados dela, sei lá, de repente ela até conecta por Wi-Fi, mas a energia dela tem que ser por um cabo de rede, porque a conexão, a porta lá é um RJ45. Eu compro aquele cabo só para alimentar a câmera. A funcionalidade dele naquele momento é o quê? Equipamento energético, está lá no subitem, não me lembro o número agora, mas tem um subelemento de despesa para isso. Bacana. Aí eu vou comprar outro cabo para poder fazer uma conexão de um servidor de rede em uma outra coisa. Aí esse vai ser equipamento de TI. Mas não é tudo cabo de rede? Não é o mesmo objeto? Sim, mas a natureza funcional é diferente. De repente, você pode ter o fracionamento de despesa mesmo usando o subelemento de despesa como critério. Então, não usem, não é pela classificação contábil. Mas isso vale só para o fracionamento de despesa ou isso vale para qualquer contratação? Não tem essa norma, essa regra ou esse critério aí de aferição para outros tipos de despesa. Porque a gente tem alguns julgados do TCU que a gente analisa, né, mas assim, grosso modo o TCU vai nessa linha também. Tá? A classificação contábil não se presta a essa finalidade. Tá? A Lei 4.320 e demais legislações que tratam do direito financeiro e orçamentário e orçamento não trazem a classificação contábil, né, como sendo um critério para enquadrar a modalidade de licitação.
Porque senão a Olha, gente vai chegar num absurdo esse de conhecimento falar é assim, novo não, pra eu mim. só posso fazer pregão para o objeto que é material de consumo. O outro tem que ser outro pregão para serviço. Não tem sentido isso. A classificação contábil nunca foi, em norma alguma, fixada como critério para enquadrar a modalidade de licitação. Não é agora que a gente vai, né, Eu, defender que ela seja. o que me parece é o seguinte, então, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer, então, que eu tenho o cabo de rede, ele pode ter diferentes aplicações. E eu tenho que Sim. focar na aplicação daquele cabo e não no bem. Porque eu posso usar um machado para É. cortar uma árvore, ou eu posso usar um machado para poder simplesmente, sei lá, cortar Um bombeiro abrir um carro. um bombeiro abrir um carro. Ou seja, os dois são Ele já é machados. equipamento de segurança aí. Legal, olha Não é só, pela interessante. especificação do objeto, é pela natureza funcional do que se está comprando. Interessante. Isso se deve, assim, tem um parecer lá do TCE de Mato Grosso, que eu cito aí nesse material que eu compartilhei contigo, que é de um curso que a gente está construindo, né? Tem um A gente vai falar parecer dele do daqui a TCE pouquinho. de Mato Grosso que ele deixa isso mais claro. Ele fala o seguinte, olha, esse item de despesa aí é o quê? É um ramo do mercado. Os potenciais interessados são todos do mesmo ramo, então você agrupa essa despesa. Por quê? Porque você teria concorrência, você teria, né, o mesmo grupo de potenciais interessados. Então, esse é um critério um pouco difícil de ter normativo sobre isso. Os únicos que eu conheço que são claros nesse sentido é essa macrofunção CIAF e tem um pré-julgado também do TCE de Santa Catarina, que fala mais ou menos nessa linha. E o mais claro que eu conheço é esse parecer do TCE de Mato Grosso, que acho que de 2009, não é tão recente, que vai nessa linha. Deixa-me citar aqui, porque ele fala, né, por aquisição de mesma natureza funcional. E no item seguinte, considera assim, item de despesa, a relação exemplificativa do quadro 3. Aí na macrofunção CIAF tem um quadrinho exemplificativo para didaticamente mostrar o que ele está querendo dizer, disposta ao final do texto para efeito dos limites definidos nessa macrofunção. Então não é por classificação contábil, esquece classificação contábil. Inclusive nas aulas eu tenho sempre recomendado para os órgãos, normatizem isso internamente, faça uma minuta de norma lá, manda para análise jurídica, né, o pessoal que faz a área de organização e métodos, né, normalmente faz uma análise sobre isso também, e normatiza, porque aí fica claro, o órgão que vir controlar, né, ele vai ter que se submeter àquele normativo, porque é um normativo interno, que tem validade, porque não existe nenhuma lei, não existe nenhum ato legal ou de hierarquia superior que fale diferente. Então, esse é competência do órgão normatizar internamente. Professor Ronaldo, brilhante aí a explanação, aprendi bastante com essa tua fala, até agradeço pela contribuição do conteúdo. E aí a gente, dando um passo a mais na linha aqui da nossa live, que hoje aborda o uso do suprimento de fundos e a eficiência da contratação pública, eu não posso deixar de dizer com relação a saques no cartão de pagamento. Mas veja, antes de eu te passar a bola, eu vou aproveitar a fala aqui do Joemil, que falou que ele pega a diária e troca por dólar. Me conta aí as preocupações que podem existir, porque eu entendi também aqui. O Joemil colocou eu também. Ele pega a diária e troca por dólar. Haha, ele deve estar brincando. Acho que ele está se referindo aqui, professor, a alguma suposição ou algum agente público de alguma notícia que, por vez, usou o cartão para, digamos, ter um benefício próprio, né? Ele deve ter te dado acesso a essa notícia. Eu te confesso que eu não sei qual é a fonte. É porque eu citei o suprimento de fundos para uso eventual lá, que isso normalmente é utilizado em viagens, né? Agora, assim, hoje, na verdade, a partir da Lei 8.112, lá no artigo 58, nós não usamos mais suprimento de fundos para isso, né? Ele tem lá a previsão, né, de uso, lá em 1986, o Regulamento Federal previu. Só que, em 1990, teve 8.112, que lá no artigo 58 diz, para essa despesa aí cabe diária. E a diária é uma despesa presumida, né? Locomoção urbana, alimentação e hospedagem. Não existe prestação de contas. É uma despesa presumida, a administração está mandando a pessoa se deslocar a serviço para outra localidade e, consequentemente, tem que arcar com o custo dessa viagem. Então, a diária, inclusive se for para o exterior, o decreto 5992, ele fala na verdade é o 71733, não é o 5992, não. Ele fala que o servidor tem o direito de exigir o recebimento já em dólar, porque
na hora de converter o câmbio, você perde. A administração compra numa taxa e você compra em Sim, outra. sim. Aí Então, o cara tá quando financiando o governo, não dá pra... aí ele está financiando o governo. Mas, assim, só para esclarecer essa questão de diária. Hoje, Boa. quem viaja a serviço, né, na maioria das vezes, recebe diária. Excepcionalmente, o ministro de Estado, um chefe de poder que vai viajar com comitiva e tal, eles usam o cartão de pagamento. Mas, assim, quantas vezes o presidente da República viajou esse ano? 2, 3, não me lembro. É muito esporádico, mas muito, muito esporádico mesmo, tá? Teve uma pergunta aí sobre o controle do cartão, né, de pagamentos. Primeiro dizer que esse cartão não é só para suprimento de fundos, tá, gente? Esse cartão de pagamento é um meio de pagamento. Tem uma norma de 2005 no Poder Executivo Federal que diz, olha, para executar o suprimento de fundos, você se obriga a usar o cartão de pagamentos. Mas para instituições militares, o comando das forças, né, comando militar, né, comando do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, eles ainda são autorizados a usar as contas bancárias. Porque lá na Lei 4.320 foi criado como adiantamento de numerário. A pessoa recebia um numerário, o dinheiro mesmo. Tá? E às vezes isso era depositado numa conta, né? E às vezes era entregue em numerário. Atualmente a gente utiliza o cartão de pagamentos. Esse cartão de pagamentos, quando é utilizado para o suprimento de fundos, no caso do pequeno vulto, tem um sisteminha lá no CIASG, que é o SCP, Sistema do Cartão de Pagamentos, onde cada suprido obrigatoriamente tem que ir lá e detalhar cada fatura. Não é na prestação de contas, não. É antes. Perfeito. Você passou o cartão, o sistema vai detectar e vai exigir que você vai lá detalhar essa despesa. Então, assim, a transparência do cartão de pagamento é absurdamente maior do que as modalidades de convite, de dispensa, por exemplo. Do cartão de pagamento para o uso do pequeno vulto, tem um sistema específico para isso que tem que ser detalhado essa despesa, tá? O saque é possível, professor, no seguinte sentido. Um cartão de crédito igual o que eu tenho, que você tem, ele não permite saque? Então, o cartão de crédito do cartão de pagamento, do suprimento de fundos também, ele permite saque. E a legislação permite que o ministro de Estado fixe limites para o saque. No caso, acho que do Ministério da Justiça, se não alterou, o limite de saque era de 30% de todo o recurso que foi aplicado por aquele órgão em suprimento de fundos. Então, ele poderia pegar 10 supridos, né? 9 não vai ter saque nenhum. E esse daqui vai ter saque total. Tranquilo. Pode ter o saque, sim. Limitado, no caso do Ministério da Justiça, porque os outros ministérios eu não conheço as normas próprias de cada um. Limitado a 30% de toda a despesa do ano que for feita com suprimento de fundos. Aí cada unidade controla o seu, né? Em regra, não pode saque, mas excepcionalmente, justificando que aquela despesa não foi possível passar o cartão. O Brasil tem um privilégio nesse sentido, a gente sabe que e nem todo país do mundo tem essa rede de cartão que a gente tem no Brasil, que chega num boteco, de repente, se eu for aqui em frente de casa, tem um botequinho aqui, e pedir uma pinga, dá para passar o cartão. Isso em outros lugares do mundo é impensável, impensável. Então, assim, a gente tem uma estrutura bancária no Brasil que poucos países do mundo têm. Mas, mesmo assim, você pode ir fazer algum trabalho em um local que não passa cartão. Né? Na região norte, no interior do Nordeste. Nessas situações é possível. É possível o saque. Só que você tem, aí nesse caso, além de você justificar a despesa em si, você tem que justificar o saque. Por que você sacou? Porque a regra é você passar o cartão. Mas tem a possibilidade do saque, sim. Professor Ronaldo, e dentro dessa agenda a gente já pode falar com relação à segurança jurídica, então. Eu acho que assim, foi brilhante. Você abordou aí praticamente 5 pontos grandes do suprimento de fundo. E com relação à segurança jurídica, o que o gestor pode fazer, então, para operacionalizar? Acho que você já falou um ponto principal que você tem que justificar. Eu até dei aquele exemplo que eu passei na Universidade de Brasília. Mas, assim, na prática, hoje mudou alguma coisa ou basta que o gestor construa realmente uma documentação? Eu sempre gosto de citar a teoria do meu livro aqui, do jogo de contratações. Acho que vale até para suprimento de fundo. Se eu defino bem o objeto, a minha necessidade, e comunico isso para o que eu vou comprar, independente se é pregão, inexigibilidade, dispensa, isso. Se eu comunico bem a minha necessidade, consigo mostrar a teoria da verdade, eu acho que é mais eficiente para que você não tenha problemas com a auditoria. Você é auditor, sabe disso? O auditor ele vai buscar não sou auditor do processo. Ah, você não é auditor? Não, eu trabalho na CGU, mas não sou auditor. Eu achava que você era auditor. Nós temos servidores lá de outras. Você trabalha na CGU, não tem problema.
É. Meus amigos, a maioria é. Então não tem problema. Mas você é amigo dos caras. Mas, assim, de maneira geral, o que a auditoria geralmente busca é exatamente são elementos, né, que comprovem a velocidade dos dados. Então, me parece Uhum, que essa teoria que eu tenho tanto aplicado, e é por isso, professor Ronaldo, que eu tenho até uhum, muita segurança quando eu vou trabalhar com o processo licitatório, porque eu foco muito nessa pegada de uhum, encontrar a verdade. Então, eu uso elementos uhum, como mapas mentais, várias ferramentas para poder encontrar a verdade verbalizada ou por escrito daquele demandante. Porque muitas vezes ele não sabe dizer. Ele até diz que ele quer comprar 10 computadores, mas ele não sabe o uhum, modelo. E a principal justificativa que a gente ouve é de que, não, mas eu já preenchi o Dodge, e o Dodge já está ali feito. Meu amigo, pelo contrário, a demanda ela vai maturando à medida que você vai fazendo estudo técnico uhum, preliminar, vendo a gestão de riscos, e você pode reavaliar essa demanda. Porque se você manter a sua uhum. posição aqui, ela pode ser muito bem revisitada, cancelada, alterada, para o bem da instituição. E muitas pessoas, professor Ronaldo, chegam a dizer o seguinte: ah, mas Uhum. não pode alterar porque a demanda é original. Cara, quer dizer então que se eu ver que eu vou cair num buraco, eu vou assinar para cair no buraco e mandar o processo para frente? Ignorância pura, Até né? porque uma das partes mais importantes do estudo técnico preliminar é exatamente demonstrar a escolha da solução. Perfeito. Primeiro, né, definir o problema. Né, um exemplo que a Virgínia sempre usa, né, a ex-diretora da Central, é o TaxiGov. Né, e eu lembro dele muito. Né, quando um demandante vai demandar uma solução para um problema daquele tipo, normalmente ele fala qual é o problema dele? Falta de carro. Não, meu amigo, seu problema não é falta de carro. O seu Exato. problema é eu preciso possibilitar a Ponto A ao mobilidade ponto aos B. servidores, do ponto A ao ponto B. É essa a sua demanda. Você não vai indicar a solução no pedido. Não é para indicar a solução no pedido, é É para você indicar o engraçado. problema a ser resolvido. Olha aqui, gestor, porque aquele DOD é para a autoridade competente autorizar o início do processo, para fazer um alinhamento com o planejamento estratégico, né? Olha, eu tenho um planejamento anual de contratação e isso aqui não está previsto, então eu não vou autorizar o segmento desse processo de licitação. Ah, não, Perfeito. está sim, está previsto. Essa estimativa de custo grosseira aqui, inicial, está dentro do estimado, beleza, pode continuar o processo. Aí, então, a gente começa a estudar o problema. Vem cá, demandante, como que é esse problema seu aí? Quantas pessoas normalmente precisam ser deslocadas por dia? Em qual localidade? Ah, é só dentro do DF? Ah, então a solução pode ser diferente do que uma solução que atenderia o país todo. Então, dentro do DF dá para colocar táxi, dá para colocar aplicativo. Então, a solução que você tem no mercado tem que ser justificada a escolha dela com base no problema que você descreveu. No suprimento de fundos, onde é que isso entra? Né? É claro que a gente não vai fazer um DOD, um estudo técnico preliminar para o suprimento de fundos, gente, por favor. Aí você vai Burocratizar o que matar seria essencial. o princípio constitucional da eficiência, que é um dos fundamentos do suprimento de fundos. Mas há necessidade, sim, de ter algumas cautelas. Né? Principalmente demonstrar que aquela despesa não poderia ter sido licitada ou talvez passar por um processo de dispensa de licitação. Lembrando daquele estudo da FIA, USP, lá de 2006, que a CGU usou em 2017 agora para justificar o aumento do valor da dispensa, que uma dispensa de licitação é bem mais barata que um pregão, mas ela ainda custa, aí, lá em 2006, custava uns R$ 2.000 o processo. Então, assim, se eu vou comprar R$ 500 de equipamento, gente, qualquer pessoa razoável vai concluir que você usar R$ 2.000 no processo para comprar 500 não é vantajoso. Né? Então, nós não podemos defender também um controle exacerbado do suprimento de fundos, só que não pode ser sem controle nenhum. Você precisa, dentro daquela ótica lá do artigo 50 da Lei do Processo Administrativo, de que a fundamentação do ato administrativo, a motivação dele, tem que ser com base em fundamentos fáticos e jurídicos, você precisa, né? O fundamento jurídico normalmente está no pedido, né? Quando você vai conceder o suprimento de fundos, é que você tem que ver o fundamento jurídico da concessão. Beleza, não tem maiores preocupações com isso. Agora, o fundamento fático é que você precisa trazer para os autos. Qual é a realidade que demandou você sacar esse dinheiro para poder fazer essa compra? Sendo que você poderia passar o cartão. Precisa trazer isso para os autos do processo. Na hora de prestar conta, você legitimar. Olha aqui, o fundamento fático justifica, né, que eu tenha aplicado o suprimento de fundos. Então, a segurança jurídica do gestor, ela vai ser garantida, primeiro, conhecendo as normas que já existem, né, sobre suprimento de fundos, os tipos de suprimento de fundos. Eventualmente, o órgão tem uma norma interna, igual na PF, a gente tem uma norma interna lá sobre como deve ser feita a prestação de contas.
essa é a parte do conhecer, né? Aí o saber fazer é você ter boas práticas, né? E recomendações como que a gente está passando, né? Você vai fazer uma despesa, antes você se certifique que não tem já no almoxarifado. De repente, chega um demandante, ao invés de pedir lá no almoxarifado, ele pede para o suprido. Aí o suprido, inadvertidamente, vai lá e compra. Aí na hora de prestar contas, o pessoal lá, que é muito cri-cri às vezes, peraí, você checou se o almoxarifado tinha isso? E tem. E agora? Essa despesa poderia ter sido licitada? Aliás, nem precisaria, porque ela já está atendida. Então, essas cautelas de verificar se o objeto a ser contratado pode ou não passar por um processo de contratação regular, mesmo que seja por dispensa, é condição necessária para a segurança jurídica do gestor. E o restante é em relação às normas internas, porque aí cada órgão pode ter a sua, né, em relação ao rito, à forma da prestação de contas, que às vezes tem alguns artefatos específicos, né? A PF tinha um anexo, um quadrinho que a gente tinha que preencher por cada classificação contábil de despesa, porque o suprimento de fundos ele é empenhado conforme a natureza de despesa do objeto que será contratado. Não existe um elemento de despesa suprimento de fundos, né? Essa é uma dúvida também. O município não usa suprimento de fundos, eu preciso mudar a lei orçamentária anual para poder ter rúbrica para isso? Não precisa. Não faz o maior sentido eu mudar a classificação contábil da despesa só pela modalidade de licitação adotada. Claro. Se for pregão, é uma classificação contábil. Se for suprimento de fundos, é outra. Não. Não é assim. Qual o problema que eu vou resolver? É o objeto que vai ser contratado. Se você tem uma dotação orçamentária para material de consumo, o suprimento de fundos de material de consumo vai usar aquela dotação orçamentária que você já tem. Ronaldo, brilhante exposição. Eu sempre digo o seguinte, as lives aqui do Café Digital, elas são um bate-papo entre amigos, mas eu posso te dizer que hoje você deu realmente uma aula aqui pra gente sobre privilégio. Meus parabéns, fiquei muito feliz com o resultado. E, obviamente, nós ainda temos um tempo aqui, temos aproximadamente 13 minutos para a nossa live se encerrar. Mas eu queria usar esse tempo aqui agora para você falar de um material que você está disponibilizando para o pessoal, que, na verdade, hoje está até no painel de compras, e que você participou ativamente da construção e elaboração desse material. Eu coloquei aqui para o pessoal um link. Quem colocar aí na web, link, linktr.ee/AFFneto, o comentário está fixado aqui embaixo. É um link que, quem não quiser digitar, basta entrar no meu perfil aqui do Instagram e clicar. Lá tem várias opções. Tem omissão para o Vale do Silício para servidores públicos, tem o nosso grupo de Telegram. E eu acabei de colocar lá o material que o professor Ronaldo sugeriu para que quem quiser se especializar ainda mais nesse tema de suprimento de fundos possa dar uma olhada. Professor Ronaldo, se quiser falar agora sobre esse conteúdo, como que ele pode ajudar os gestores e os principais tópicos, pode ficar à vontade. Após a edição da MP 926, então, o atual, na verdade, né, secretário adjunto de gestão do Ministério da Economia, o Renato Fenili, lá no grupo da ENAP, ele pediu ajuda. Pessoal, a gente está precisando criar guias, manuais, modelos para operacionalizar a MP 926. Aí o primeiro grupo tratou de modelos de termo de referência simplificado, né, nas regras da MP 926, para uma dispensa de licitação, pensando no foco de um município, ou seja, dar pronto para um município um enxoval de artefatos para a execução da despesa pública com base na MP 926. E, na sequência, houve a demanda para se fazer esse material, né? Pelo que eu me lembro, as pessoas que pontuaram mais, né, nesse momento foi a professora Tatiana Camarão, o professor Luciano Reis e o professor Marcos Alcântara. Sim. Então, assim, são as pessoas mais diretamente envolvidas na elaboração deste manual. Mas todos nós participamos, né? Teve pergunta, inclusive essa pergunta, acho que é a última pergunta aqui dele, não é a última não, mas enfim, tem uma pergunta aqui que fala sobre a dotação orçamentária, né? Para o uso do suprimento de fundos que eu falei agora. Não precisa ter uma rúbrica específica na lei orçamentária anual para usar o suprimento de fundos. Essa é uma parte que eu colaborei. Então, foi uma construção colaborativa com professores, com juristas, com operadores de suprimento de fundos, com foco em ajudar, né? Como você disse, né? Parece uma grande novidade. Agora a MP 926 trouxe o suprimento de fundos. Não, ela só mudou os limites de uma possibilidade que já existia, pelo menos desde a lei 420 de 64. Então, assim, não era para ser novidade, mas acabou chamando bastante atenção, principalmente por causa do valor, né? Você pediu para falar dos limites, eu acabei não falando. Mas, inicialmente, os limites eram bem menores, tá? E
na 8666 fixa o limite de 5% para o pequeno vulto. Isso dá em torno de R$ 1.800 para o suprimento todo. Tá? Aí tem normatização disso. No caso do Executivo Federal, a normatização ela diferencia a concessão do suprimento de fundos dos itens de despesa. Então, assim, já tem uma diferenciação na portaria que o Ministério da Fazenda fez. Tem um limite geral para aquele suprimento e tem um limite por item de despesa, que acho que era R$ 445, se eu não me engano. Com o uso do cartão de pagamentos, isso quadruplicou. Então, nós temos esses limites que já existiam antes, tá? Diferenciando a concessão do suprimento de fundos do item de despesa. Agora, a MP 926 ela trouxe um limite só para tudo, né? Para obra e serviço de engenharia, R$ 330 mil. Esse 330 é o quê, Ronaldo? É para o suprimento todo ou por item de despesa? Para os dois. Está lá no texto da MP. Boa. Então, ela igualou. Você pode fazer uma despesa só no valor todo do suprimento de fundo. Essa é uma diferença em relação aos limites anteriores, tá? E frisar aqui, por fim, em relação ao limite, que apesar da MP 926 fazer menção ao inciso 1 da linha A, aliás, a linha A do inciso 1 do artigo 23 da 8666, que fala de obra e serviço de engenharia, na MP 926 não tem obra, tá? Cuidado. Tem gente apressadamente concluindo que se a MP fez menção ao artigo 23, inciso 1, a linha A, que fala de obra e serviço de engenharia, então eu posso fazer obra e serviço de engenharia. Só bem de serviço, né? Não, porque lá no artigo 4º da Lei 13.979 fala somente bens, serviços, inclusive de engenharia, para o enfrentamento da pandemia. Então não tem obra na Lei 13.979 em lugar nenhum. Excelente, professor. Muito bom. Cara, é incrível, fantástico. E esse material está lá no Comprasnet, está lá no CIASG, está disponibilizado lá, é um material oficial distribuído pela Sérgio, ela revisou e distribuiu. Então, assim, é um material muito bom, bem recente, feito de forma colaborativa, façam bom uso. E se tiverem dúvidas, procurem a gente nas redes sociais, de repente a gente pode ajudar. No NELCA, né? Nós temos 3.000 cabeças lá no NELCA para ajudar a pensar. Boa, boa. Professor Ronaldo, brilhante exposição. Fico muito feliz de poder contar com grandes amigos que têm conhecimento. A gente sabe que é praticamente impossível nós conhecermos de tudo. E quando a gente chama um amigo para compor um conhecimento, a gente aprende mais. Eu estou dizendo para as pessoas o seguinte: fazer live é uma maneira que a gente tem de se manter ativo e de, ao mesmo tempo, se desafiar. Estar aqui com você, sim, falando sobre a medida provisória 926, por mais que eu já tenha lido ela e falado em outros momentos, me desafia a estar sempre revisitando e olhando o material para que eu possa estar sempre colocando um tijolinho a mais no meu conhecimento. E eu sou muito grato por essa oportunidade de estar aqui com você, de ter aprendido hoje com você, de ter, mais uma vez, a participação de pessoas incríveis que estão acompanhando aqui esse trabalho do Café Digital. Olha, é só realmente gratidão, porque eu tenho dito que eu tenho mais aprendido do que ensinado com esse projeto do Café Digital. Estou realmente muito feliz com o resultado. Os directs que chegam são incríveis. E parabéns também, porque você acaba de fazer parte desse projeto. Esse projeto vai virar futuramente um livro, vai virar uma base de dados de consulta no YouTube, vai virar um podcast. Esse nosso áudio também vira um podcast, que vai ficar disponível no Spotify. Então, você brinda a gente com esse conhecimento que vai certamente poder ser utilizado por outras pessoas. Eu quero aproveitar também aqui esse momento, professor Ronaldo, para dizer que existem muitos gestores e professores, inclusive, tá? Que têm uma necessidade de se inserir nesse mundo das lives. E, por um acaso, eu não imaginava que eu iria fazer tantas lives. Eu na verdade, fiz como um desafio. E eu trouxe isso como um desafio pessoal. E hoje eu estou com você aqui fazendo a minha live número 40. A minha meta, direto, sem parar. Teve um dia só que teve uma interrupção, mas que houveram dias que eu fiz 2, 3 lives no dia. Então, está praticamente direto. A gente pausa só no final de semana. A gente vai chegar no número de 50 lives e vamos pausar o projeto. Por que a gente vai pausar? Porque realmente a maratona é muito grande, a preparação para estar aqui é muito grande. E isso exige, obviamente, uma complementação com a nossa jornada, que já não é fácil. Aqui as atividades do Ministério da Economia já começam bem cedo. Então, e hoje eu tive reunião, cara, fiquei em reunião até 1h da tarde. Então, é muito corrido mesmo. Então, a gente faz uma pausa, mas, obviamente, depois nós vamos depurar todo esse material, curar todo esse material. E, certamente, você vai fazer parte desse time que ajudou muito aí esse movimento. Só tenho a te agradecer. Esse conteúdo é inédito aqui pra gente, com esse nível de profundidade.
e você aí nos abrilhantou com esse conhecimento. Muito obrigado mais uma vez. Passo a palavra para o amigo e faço também um convite para quem quiser participar dessa nossa mentoria. Serão 3 horas em que eu vou mostrar os bastidores de como é que você pode criar uma jornada para criar lives e aprimorar o seu conhecimento. E aí eu vou explicar o porquê que criar lives é o método mais eficiente para que nós, professores, e para que os alunos possam aprender de maneira mais rápida e gratuita. Eu vou provar cientificamente para vocês, matematicamente, que é o melhor jeito da gente acelerar o conhecimento. Professor Ronaldo, quem quiser só me mandar um direct aqui para poder participar desse grupo. A gente já está com 10 pessoas já e a mentoria começa já na semana que vem e amanhã a gente já manda mensagem para o grupo iniciando as informações. Muito obrigado, mais uma vez, pelo seu trabalho e passo a palavra aí para as falas finais aí do meu amigo. Bom, eu agradeço a todos os que assistiram, né, os que entraram e saíram. De repente teve gente que participou de um pedacinho, né, e teve gente que ficou o tempo todo. Todos eles eu fico agradecido porque é um privilégio você poder contar com pessoas que param para te ouvir, né? Só de você ter esse espaço da vida das pessoas, né, concedido para ouvir a gente, é honroso e eu gosto muito. De poder ajudar o pessoal que participa do NELCA, sabe muito bem, já tem mais de 10 anos que a gente está lá compartilhando conhecimento todo dia, né? Dia que dá insônia, o que o Ronaldo vai fazer? Vai responder o NELCA. Dia que o Ronaldo está voltando para casa no aeroporto, no fim do mundo, de madrugada, o que ele vai fazer da vida? Responder o NELCA, obviamente. Boa. Então, assim, virou um hábito, virou um costume, um hábito saudável, na verdade, de me desafiar. Né? Esse assunto eu nunca vi, cara. Eu vou estudar para ajudar esse cara e ao mesmo tempo eu vou aprender. Então, assim, eu aprendo muito mais do que todo mundo lá no NELCA, porque eu respondo dúvidas de centenas de pessoas e fico com conhecimento. A gente, né, não ocupa espaço. Mas você citou que essa questão de se desafiar, né, sendo um desafio, está sendo uma novidade para você. O período atual está sendo um desafio grande para todo mundo. E esse formato, né, a distância tem sido possibilitado, primeiro, por conta da obrigação do isolamento social, né? E segundo, porque realmente não tem como fazer tanta coisa, compartilhar tanto conhecimento se não fosse dessa forma, né? Mesmo que pudesse fazer presencial, a gente não conseguiria esse alcance todo, não conseguiria essa produtividade toda. Então, assim, o que eu quero deixar de mensagem final para todo mundo? Dentro do tema que eu falei, desmistificando o suprimento de fundos, não é um negócio novo, não é crime, né? A não ser que você faça crime, realmente dá para usar qualquer coisa para fazer um crime, né? Mas o suprimento de fundos em si é legítimo, é previsto em lei, tem a forma correta de usar e ele garante o princípio constitucional da eficiência quando bem utilizado. Dentro dessa ótica, né, para a gente repensar, de repente, as melhores formas de fazer a aplicação da despesa pública, eu também desafio vocês a repensar as nossas práticas, porque na pandemia a gente está tendo que fazer um monte de coisa que a gente ia adiando, né? E o fator de inovação que veio agora, que é o coronavírus, ele atropelou tudo e implantou na marra teletrabalho, tudo que estava enrolado aí há muitos anos e não conseguia deslanchar. Então, que nossa lição nesse momento seja que os desafios que a gente enfrentou traga soluções que a gente vai conseguir levá-las para o futuro, melhorando nossas práticas, melhorando a gestão pública. Obrigado. Muito bom, meu amigo. Eu te agradeço também, mais uma vez. Incrível aqui ter esse momento com você. A gente ainda não tinha conversado tecnicamente de um assunto tão profundo e fiquei muito honrado de poder realmente amadurecer e dar mais um passo no meu conhecimento. Você é um gigante, sempre vejo pela sua fala, pela sua escrita. E, mais uma vez, pude comprovar aqui que o seu conhecimento realmente é algo que pode gerar muito valor. Obrigado mais uma vez, obrigado a todos que participaram. Saúdo aqui minha amiga Aline, da Negócios Públicos, que acabou de entrar. A gente está encerrando a live agora. Um beijo para você. Mas quero agradecer a presença de cada um e dizer que amanhã, professor Ronaldo, amanhã tem mais. Amanhã tem mais e sexta tem mais. E a gente vai continuar na luta. Muito obrigado mais uma vez, tudo de bom e saudações a todos. Valeu.